Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha sobre todos vocês para abrir o entendimento e revelar para vocês o que Ele nos tem revelado. Eu quero que vocês tenham, no mínimo, aquilo que Deus me tem dado ou revelado. Porque se você tiver a revelação da vontade de Deus, que é a palavra dele, o entendimento da palavra dele na sua cabeça, minha amiga e meu amigo, você pode passar por águas profundas, você pode passar pelo vale da sombra da morte, você pode ser levado lá no inferno, mas você vai se levantar, vai se erguer, porque a mente do Senhor Jesus estará em você e é Deus dentro de você, é o Espírito dele dentro de você. Não importa se você é capaz, se você não tem capacidade, não importa se você tem letra, instrução ou não tem instrução, não importa a sua raça, sua cor, sua ideologia de gênero, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja a sua condição, casado, divorciado, desquitado, seja lá o que for, já nem mais existe mais desquitado, é divorciado, separado e pronto. Não importa o que você é, não importa a sua idade. Não importa nada, nada. O que importa é a palavra de Deus dentro de você. E eu vou dar o meu testemunho, porque quando nós começamos há 46 anos atrás, veja só, hoje eu ainda sou inexperiente, mas naquela época eu era infinitamente muito mais inexperiente, muito mais imaturo. Eu era um menino, mas eu criei na palavra de Deus. Então, quando eu fui pregar a palavra de Deus, pregar para as pessoas, falar de Jesus, a primeira coisa que eu falava para as pessoas era assim: olha, preste atenção, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei, eu estarei no meio deles. Olha só que bacana. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus tem no seu fundamento essa promessa, essa palavra de Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde quer que você for, se você crê, onde quer que você for, ainda que esteja só, não tem 2 nem 3 com você, mas estará lá você e o Senhor Jesus. Então, são 2 pessoas. Então, tem que acontecer alguma coisa extraordinária, sobrenatural. Tem que acontecer. Foi assim que aconteceu com a Igreja Universal. Foi assim que aconteceu comigo. Eu fui visitar os doentes. Eu subia ao morro. Enfim, eu ia onde eu pudesse, nas comunidades, mas sempre carregando comigo essa palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Jesus está vivo. Então, eu posso falar para todo mundo
eu posso gritar para o mundo, tocar a trombeta bem alto e dizer que Jesus está vivo. Eu sou testemunha dele. Eu não o vi, eu não o senti, eu não o toquei, mas a certeza, a mais absoluta certeza que ele estava comigo, ninguém tirava de mim, nem o diabo, nem o inferno inteiro, nem os problemas, nem as situações difíceis, nada. Nada removia aquilo de dentro de mim. Por quê? Não é que eu era alguma coisa, ou que eu era melhor, nada disso. Eu era o mais insignificante, tal e qual Gideão. Eu era como um Gideão, estava malhando, digamos assim, ferro frio, mas dentro de mim havia uma convicção que Jesus era comigo, ele estava vivo. Ele não podia jamais, não poderia jamais descumprir a sua palavra, porque a palavra de Deus é Deus em espírito. A palavra de Deus é Deus em espírito. Assim como eu estou falando com você agora, neste momento, e dentro de você está subindo um fogo. Você nem entende, você não pode nem explicar, porque é inexplicável. Tanto quanto é sobrenatural, a presença do Senhor Jesus em espírito, ou no Espírito Santo, é sobrenatural. É misteriosa para o mundo, mas para os que nasceram da água e do Espírito Santo, é o poder de Deus. Então eu estava falando com ele, contar um segredinho para vocês. Esta madrugada, eu estava falando com Deus. E eu falei, meu Deus, o Senhor fez coisas tão extraordinárias no passado. O Senhor, antes de enviar o dilúvio, o Senhor salvou um homem, uma família, uma única família, especialmente um homem, Noé. Quando o Senhor chamou Abraão, ele também era único. Porém, o Senhor o chamou e falou com ele. E de Abraão, o Senhor fez mais de 85% da população mundial hoje. É a minha crença. Mais de 85% dos mais de 8 bilhões de seres humanos, mais de 85% são judeus, ou melhor, são descendentes de Abraão. São descendentes de Abraão. Então, amiga e amigo, o Senhor fez isso com Abraão. O Senhor removeu a dificuldade de Abraão no último momento, no último minuto. Ele, com 100 anos de idade, gerou Isaac, e de Isaac veio o que veio. Depois, o povo se corrompeu e o povo dele foi escravizado no Egito. 400 anos, ou melhor, 430 anos lá no Egito, como escravo. Mas o povo clamou e Deus enviou Moisés. E Moisés era um. Moisés largou tudo, largou o palácio que vivia, a sua projeção futura, e se apegou a esse Deus. E através de Moisés, o Senhor fez maravilhas. O Senhor
manifestou a tua grandeza para aquela geração. Depois, o Senhor colocou Josué, e Josué, a exemplo de Moisés atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, com 3 milhões de pessoas. Levou esse povo para o meio do deserto. Depois, o substituiu por Josué. Josué levou o seu povo, o povo de Deus, até a terra prometida, passando pelo meio, ou com as águas, entre as águas do Rio Jordão. As águas pararam e ele e o seu povo passaram a pé enxuto para a conquista da terra prometida. Então Deus fez coisas extraordinárias no passado. Deus usou Gideão para dar vitória a Israel apenas com 300 homens. Apenas com 300 homens para vencer centenas de milhares de homens armados até os dentes. Quer dizer, Deus fez coisas extraordinárias com os reis, os profetas que ouviram a sua voz. Depois veio Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Filho do Deus vivo. E o Filho do Deus vivo veio e fez o que tinha que fazer. Ele foi o Cordeiro de Deus para dar vida por todo aquele que crê, por todo aquele que nele crê. E deixou a autoridade dele, e deixou a palavra dele pessoal. Jesus falou, olha, preste atenção, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles, aí eu estou no meio deles. Você pega o seu ente querido, a pessoa que crê em Jesus como você, une-se com ele no quarto, qualquer que seja o lugar, no banheiro, procura um lugar sozinho, e ali estará Jesus junto com você. Já não serão 2, serão 3. O Senhor Jesus estará lá. Pode falar com ele o que você quiser. Tenha essa experiência com ele. Seja em casa, no trabalho, no hospital, seja no presídio, seja em qualquer lugar, seja debaixo do viaduto, seja na comunidade, qualquer que seja o lugar. No momento em que você falar Senhor Jesus, pronto. Você pode ter certeza que ele vai ouvir a sua oração. Ele vai responder o seu clamor. Agora, presta atenção aonde eu quero chegar. Se o Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Agora, imagine milhares e milhares, dezenas e centenas de milhares de pessoas reunidas, e milhões de pessoas reunidas no mundo inteiro, amanhã festejando, celebrando o aniversário da nossa mãe, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Imagine você, pensa comigo, raciocine, todos num só espírito, numa só fé, num só coração, buscando um só Senhor e Deus. Você acha que vai ser a mesma coisa como as reuniões que têm acontecido até hoje? Não, vai ser diferente. Vai ser diferente, não porque Deus é diferente, é porque Deus, com certeza, ele está vendo o esforço daqueles que verdadeiramente abraçaram a ideia de celebrar o aniversário da igreja, da mãe que ele, o Espírito Santo, criou. Para quê? Para salvar o aflito, para libertar o ferido, para aquecer os caídos que estão mornos, frios na fé, para curar os enfermos, curar os cegos, os surdos, paralíticos, para fazer notória a sua presença com o vento do Espírito Santo. Amanhã nós vamos ter uma festa, e nessa festa não vai ter bebidas e comidas, não, vai ter sim
os símbolos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus, que é a Santa Ceia. Então, todos estaremos num só espírito, numa só fé, num só coração, todos focados apenas num único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, descendo, soprando, ele sendo derramado com o Espírito Santo sobre todo o povo. Não importa se você merece ou se você não merece, mas, obviamente, que se você vem com esse Espírito, você vem com o Espírito de Deus, você vem com aquela sede de ter um encontro com Deus, então esse dia vai ser o dia do perdão para você que tem vivido numa guerra interior. Você tem sido uma pessoa fracassada porque a dúvida tem reinado, o espírito da dúvida tem reinado dentro de você. Por que que a dúvida? Por que que há a dúvida? Porque há pecado. Mas quando o pecado é perdoado, a dúvida desaparece e você se torna livre. Então, venha um espírito de liberdade. Perdoa a pessoa que feriu você. Venha com aquela convicção, com aquela fé, com aquela certeza de que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu que cumpriria. Isso se chama fé sobrenatural. Então você, amanhã, pode ter certeza, vai ser livre do peso do pecado que você tem carregado, da culpa que você tem carregado. Então você vai ser liberta, vai ser liberto, você vai ser salvo, você vai ser reintegrado ao corpo do Senhor Jesus, que é a igreja espiritual. Por isso, seria bom você ler com carinho, com cuidado, com atenção, o texto de Joel, a profecia de Joel, especialmente no capítulo 2. Especialmente no capítulo 2. No capítulo 2, diz assim, a primeira coisa que fala, tocai a trombeta. Não é isso? É o capítulo que começa, tocai a trombeta em Sião. Deus manda os seus servos tocarem a trombeta e avisarem a todos os moradores da terra o que vai acontecer na volta dele neste mundo. É isso aí. E então ele manda reunir, num segundo plano, ele manda reunir agora mesmo aqueles que são tementes a Deus, que estão sofrendo, que estão afastados, que estão perdidos, que têm comido com os porcos e dizem assim, ah, meu Deus, ah, como era bom, que saudade eu tenho daquele tempo em que eu sentava à mesa com meu pai. Hoje eu estou aqui me arrastando junto com os porcos e comendo bolotas. Mas aí ele pensou, espera aí, não, eu sei que o meu pai não vai dizer não para mim. Eu voltarei e eu vou ter com meu pai. Eu vou falar para ele, meu pai, não precisa me tratar como um seu filho, me trata como um dos seus servos, um empregado. Isso é suficiente para mim, mas me deixa voltar para casa. E o que você acha que o pai vai fazer? Se você é uma dessas pessoas, o que você acha que o pai vai fazer com você amanhã? Bem, está aí dado o recado. Estou tocando a trombeta, alto e bom som. Amanhã, em todas as reuniões na Igreja Universal do Reino de Deus, nós teremos reuniões extraordinárias, sobrenatural, especial, ou melhor, serão especiais as reuniões, diferente de todas as
reuniões que já teve na Igreja Universal do Reino de Deus até aqui. Porque amanhã é dia de festa. Festa aqui na terra. E, sobretudo, festa no céu. A festa do céu vai descer à terra e vai fazer todos nós ter o coração em festa com a presença, o derramamento do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até mais. Até amanhã. Amém. Graças a Deus.